Nunca aceite, você como uma filha, eu tenho 2 filhas mulheres, nunca aceite ser maltratada, espancada por alguém. Nunca fique com a pessoa que ela absorve suas energias, que ela não te respeita. Você foi criada com caráter, então passa isso que eu estou passando, um caráter de mãe para a filha, passa para os seus entes queridos que você vai vir aqui. Eu não aceito isso, que uma mulher fique sobre um jugo desigual de um homem. Eu não aceito. Então, me chamo Kátia Bernardo Souza, né? Eu nasci aqui na região do Butantã mesmo, mas precisamente na comunidade Goteira, né? Que é a comunidade, eu considero a maior comunidade. A gente está aí em meio a 23 comunidades, mas a Goteira eu considero que ela seja entre as maiores. Se não for a maior, é uma entre as maiores. Eu nasci lá. Me criei lá até uns anos, até a adolescência mais ou menos. E pelo percurso de vida que eu vivi lá, o sofrimento, as dificuldades das crianças, e eu fui uma criança daquela, de dificuldade de, né? Passei muita fome, comi muito resto, pedi muita esmola, comi lixo, e eu tinha que ser muito forte, porque tinha eu e minhas 2 irmãs, que era também menina. Na época não tinha pai, não, né? Meu pai morreu faz uns anos aí, mas ele abandonou eu de 1 ano. Fiquei com a mãe tinha que trabalhar, naquela época a mulher trabalhava e dormia no emprego. Então era eu era a filha do meio, tinha uma irmã mais velha e tinha uma irmã que era a mais nova, né? E nós morávamos num barraquinho lá, não é nada contra os barracos, né? Mas nós morávamos num barraquinho que era um cômodo, assim, não tinha janela, não tinha porta, não tinha luz, não tinha água. E era um cômodo, né? E aí vocês falaram, como que elas viveu, já que não tinha tudo isso, né? Na porta nós colocávamos uma madeira e tinha um caibo. E na janela nós fazíamos a mesma coisa, colocava um pedaço de pau e um caibo também para segurar. As águas, outras coisas nós ia para casa dos vizinhos e pedia. Vela nós conseguia, acendia, tanto é que a gente quase coloca fogo em tudo na comunidade toda, né? Porque era 3 crianças, meninas vivendo dentro de um barraco. A gente era muito pequeno, eu me lembro que eu acho que eu tinha uns. Comecei a viver, assim, que eu me lembro, a partir do momento que eu me lembro, foi dos 6 anos foi que eu tive essa queimadura, não sei se dá para perceber, né? Uma queimadura muito grande aqui que o leite escorreu tudo aqui, queimou tudo. Então, a partir desses 6 anos que eu me queimei com o leite e álcool, porque nós não tinha fogão, então eu cozinhava na latinha que a gente achava de sardinha, colocava o álcool, colocava um leite quando a padaria doava. Na época tinha uma padaria lá que chamava perto de uma loja que tem por aqui, uma loja muito antiga chamada Lojas Gol. E na frente dessa loja tinha uma padaria. E o dono dessa padaria, ele pegava aqueles pão duro que ficava bem duro. E de manhã, só que para ganhar esses pão que ele doava, que era de manhã cedo, a gente tinha que estar na porta da padaria, tudo em fila, um monte de criança da comunidade, da favela. Hoje a gente fala comunidade, né? Mas antigamente a gente falava favela mesmo. As crianças da favela faziam uma fila na porta da padaria 4 horas da manhã para pegar, cada um com a sacolinha de papel, para pegar cada um levava 2 pão para casa, mas já estava bem vencido, ele esperava vencer bastante. Porque antigamente não era igual hoje que o pão vence, o cara da padaria vai lá, faz um torrado, faz uma farinha, não, eles continuavam segurando o pão até vencer de verdade. E eram esses pão que ele doava para nós. Então eu deixava minhas irmãs dormindo e eu acordava mais velho e falava, você pega um matinho de cidreira, né? Essa planta que dá em todo lugar, né? Esse chá, a erva cidreira. E você faz, a gente vai fazer o chá e eu vou buscar o pão. E 4 horas da manhã dentro da comunidade saía e ia para essa padaria, para a porta, estava fechada ainda, os padeiros estavam chegando para fazer, produzir, né? E o dono esperava todas as crianças estar juntas, aí ele abria, colocava 2 pão na saquinha de cada um. E nesse negócio, quando chegava em casa, minha irmã já estava lá preparando os pauzinhos para fazer o chá, eu já passava no meio da favela, que estava cheio de mato, catava o erva cidreira, pedia uma xícara de açúcar para a vizinha, que ela também buscava uns pãozinhos dele. E a gente tomava esse café. Na hora do almoço, quando faltava alguns minutos para o hora do almoço, eu falava para minhas irmãs, vocês ficam aí arrumando a casa que eu vou pedir uma coisa. Aí a gente saía ali em cima no goteiro, para cima do goteiro tem um monte de casinha que não sei se chama ainda, mas chamava BNH. Era a obra do BNH. E morava bastante gente que a gente considerava aquela pessoa rica. E eu batia de porta em porta pedindo esmola, e sempre com a mesma frase. Moça, você tem alguma coisa para doar, alguma coisa que você não usa mais, alguma coisa que você não vai te fazer falta para você doar para mim, para minhas irmãs? Aí, aí elas pegavam, umas davam um prato de comida que já estava lá, outras davam. Nunca dava coisa feita, que nem hoje em dia a gente tem cesta básica, né? Naquela época não tinha não. Era uma lata de leite, não sei se vocês lembram, uma lata desse tamanho,
que eles colocavam leite, então eles colocavam todo o resto da comida da janta, as mulheres que já conheciam nós, e deixar aquela... Eu agradeço muito essas mulheres que fez isso, mas assim, hoje eu vejo assim, que hoje essa comida que nós comíamos, a gente normalmente fazia essa lavagem, assim, tipo uma lavagem e dava para os porcos. Né? E eu pegava todo o amor e carinho, agradecia, ia embora e levava lá e comia junto com a minha irmã. Isso eu fazia essa manobra de pedir doação, de pedir. Hoje é doação, mas antigamente era esmola mesmo, né? Pedir esmola de manhã, de tarde e de noite, para o almoço, para janta e para o café. E defendia minhas irmãs de todas as outras pessoas que batiam em nós. Eu tive que ser muito forte, ser muito assim, tive que praticamente não consegui, não mudei sexo, mas praticamente me tornar um homem para defender as minhas irmãs e eu, porque minha mãe trabalhava nesse trabalho onde ela tinha que ficar 15 dias sem vir para casa. Meu pai, ninguém sabia onde estava, né? Aí nessa coisa toda, aí não era só a criança da comunidade da favela, não era só eu. Tinha várias outras crianças que passavam muita necessidade, muita fome. Então eu sempre fui, eu acho que eu nasci assim, sempre para dar uma liderança, né? Então eu reunia todas aquelas crianças, e hoje vai ter feira, até hoje tem a feira, tá? A feira de quinta. A gente, vai ter feira de quinta, vamos para a feira, vamos. Então chegar fazer o que lá naquela feira? Vamos catar o que eles jogar fora. A gente apanhava na feira, a gente levava laranjada podre, fruta podre na cara, na cabeça. A gente sentava no rego. E hoje eu passo na feira assim, eu nem vou na feira, para falar a verdade, eu nem sou muito de ir na feira. Mas quando eu passo lá, eu me lembro de tudo. A gente sentava na calçada, assim, na calçada da feira, e aí o cara que vendia peixe, né, ele pegava aquelas cabeças de peixe, aquele sacão de estopa, que hoje em dia já não vem mais, vem nas caixas, né? E jogava aquele sacão de cima de nós, assim, aquele cheiro de peixe. A gente tirava aquelas cabeças que vinha, só as cabeças e o rabo, porque eles faziam os filé. Mas isso por quê? Só de maldade? Jogava em cima de nós, porque nós ia aqui, não era... A Kátia, não era só a única criança, tinha várias crianças. Então, todas as crianças, nós separávamos as cabeças grandes das pequenas para levar para casa, né? E nesse meio tempo, sua menina, sai daí, quando você olhava era coisa, né, de bagaço de laranja, coisa podre, sacava na gente. E cada um nós saía feliz. Por quê? Porque a gente pegava aquele sacão de cabeça de peixe com rabo e para levar para casa. E a gente ia passando nos regos, aí a gente catava umas laranjas podres, umas maçãs, chegava em casa, eu sentava aqueles... Gente, eu tenho pavor de mosquito hoje, mas pavor, mas não é porque eu sou chata, é porque eu lembro daqueles leirões, aqueles mosquitos, tudo em cima de nós, e a gente tinha só fazer assim, continuar fazendo o que a gente estava fazendo. E a gente separava e a gente catava aqueles laranjas, tudo que era assim. Eles podiam doar, porque eles jogavam fora, mas não, eles jogavam assim em cima de nós para nós sair, sabe? Eu estava vendo, eu já participei de várias coisas de mulheres assim, e elas me mostravam os vídeos assim, eu chorava e elas só assim, não aguenta ver o vídeo, não é? Porque eu lembrava muito de mim, né? Hoje que eu estou falando para vocês, eu não falei para todo mundo. Então eu catava aquele monte, chegava em casa aquele saquinho cheio de beronha, cheio de mosquito, mas com coisa de comer dentro e dividia com as minhas irmãs, essas coisas, né? E a gente sentava e comia. Não, tinha uma mais velha e essa que estava aqui era a mais nova. Então nós éramos em 3. Hoje nós somos em 5 ainda, né? Mas nós somos adultas, né? E aí a gente fazia, eu dividia, nós comia e de noite a gente colocava assim, para dormir, um madeirite na porta, os meninos vinham, batia, queria bater em nós, outro quebrava o braço das minhas irmãs, batia em nós e eu sempre ali querendo defender. Aí um dia eu falei assim, Deus, eu falando para Deus, assim, sozinha, eu nem sabia quem era Deus, mas eu estava falando com alguém e hoje eu sei que eu estava falando com Deus. E eu falei assim, Deus, um dia eu vou ser uma pessoa adulta e eu vou ajudar essas crianças, eu vou ajudar todas as crianças que estiverem nessa situação que eu já estou. Então isso aí foi passando, isso aí tudo dentro da comunidade goteira, da favela que eu morava. E nisso essa Coab aqui onde a gente mora, onde era uma horta. Aqui não era Coab, era uma horta. Então tinha muito alface, muita coisa linda, fruta. Pode ver que tem muitas árvores aqui, né? Tem bastante coisa. E lá ali é o Dom Duarte, quem conhece do Candário sabe que é um colégio extenso, é um internato. Aqui era uma outra particular, que era o dono, que era um japonês, e não podia assim, ser invadida, né? Então aí foi aonde que a Coab comprou esse espaço todo que vocês estão vendo. Tem 260 casas aqui nessa Coab aqui.
E comprou esse espaço e a mestra que construiu aquele centro comunitário, ela ia muito ver minha mãe, aí teve época que ela parou de trabalhar e ela adquiriu uma doença muito feia, uma ferida na perna chamada erisipele, né? Só que aí aprofundou demais essa doença, então fazia uns buracos com muita secreção, né? E a gente tinha que cuidar da mãe, pedir esmola também, continuamos pedindo esmola, eu continuei pedindo esmola. Aí já não era só eu, aí já era eu, minhas irmãs, nós continuávamos pedindo esmola para sobreviver, para ajudar. Minha mãe resolveu mudar daqui para morar em Paraná. Chegou no Paraná, minha mãe já chegou lá grávida. Aí quando chegou lá, começou a passar mal, ela veio para São Paulo, deixou nós lá, nós continuamos pedindo esmola, apanhando dos outros, nós viemos para cá. Aí eu falei, eu vou ajudar, um dia Deus vai me olhar e eu vou ajudar essas crianças que sofrem que nem eu. Tentativa de estupro, só 6. 6 tentativas e uma delas tinha 6 homens. 6. Por que você fala tentativa não concluída? Não, porque Deus não permitiu. Deus mandou livramento de tudo que é lado. Eu tenho uma maneira de falar que quando Deus ordena, até o Satanás obedece, né? E é verdade, porque em uma dessas tentativas, quem Deus usou para me dar um apoio, um livramento, foi um dos caras que todo mundo abomina hoje. E por isso eu não abomino ninguém, eu não excluo ninguém, que se tiver que excluir, que seja Deus que vai excluir, entendeu? Eu não vou, se for preciso eu ajudar, alavancar, dar um prato de comida, um copo d'água. E aí eu falei, eu vou ser alguém. Só que como que eu vou ser alguém se eu não tenho casa, dinheiro, roupa, nada? Eu falei, eu vou ser. Eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu adquiri uma obesidade mórbida muito alta, a um nível extremo, um nível maior que uma pessoa pode chegar. E por conta dos nervosos, eu engordava demais, demais, demais. Aí descobri meu pai, aí meu pai estava por aí, meu pai estava bem de vida, meu pai tinha carro, meu pai tinha bar, meu pai tinha oficina. Só que ele nunca alavancou nada assim pra mim. Então, eu tenho uma irmã que tem uma raiva dele, ele morreu, mas a minha irmã tem uma raiva dele até hoje. Eu não, eu fui lá e eu perdoei ele e ele precisou de mim, porque ele fez transplante de coração, trouxe ele pra minha vida. Cuidei dele mesmo sem ele cuidar de mim, mesmo eu sendo adolescente. Comecei a estudar, a trabalhar, acontecer assim, trabalhar de doméstica. Fui humilhada como doméstica bastante, mas eu continuei como babá, como doméstica. E aí eu falei assim, eu vou ajudar essas crianças. Aí eu fui visitar a comunidade que eu morava, porque nós já tínhamos saído de lá, tinha ido morar num chiqueiro. De verdade. Não é um chiqueiro que eu falo que é sujo, não. É um chiqueiro aonde moravam os porcos. Minha mãe juntou com um homem que ela conheceu, e aí que até o pai da minha irmã já faleceu também. E esse homem cuidava dos porcos e nós fomos morar dentro desse chiqueiro. E nesse chiqueiro, eu principalmente, que era a mais, como os outros dizem, a mais rebelde, que eu aprendi a lutar comigo para sobreviver, então eu era mais rebelde das filhas. E eu sofria mais, porque eu batia de frente com tudo que vinha para cima de mim e das minhas irmãs. Até hoje acho que eu sou um pouquinho muito defensora da minha família, da comunidade, das crianças. Então eu sofri muito naquele chiqueiro também. Aí foi onde que a gente conheceu uma dona que criou essa Coab, que é a falecida dona Neuza. Ela que criou, ela que levantou a Coab. E ela ia visitar minha mãe, nós direto, que minha mãe tinha um monte de nós, de criança, que era nós. E aí ela levava roupa, comida, usada. Nós era minhas 2 irmãs meninas. Aí tinha um irmão que estava com meu pai. Quando nós descobrimos o pai, o irmão veio ficar com nós, que era meu irmão também morreu matado, o Alex. Né? E tinha outro irmão que é o Reginaldo, que morava também com outro pai. Bom, aí se a gente for entrar aqui, eu já vou entrar na história da minha mãe, já vou querer desmaiar. Mas é assim, mas na verdade a gente era 12 irmãos, mas que morava com a minha mãe era eu e as meninas. E depois, com o tempo, veio um pouquinho só meu irmão Alex, que veio morar com a gente, porque ele morava com uma madrasta que judiava muito dele. Acabou que virou e mataram ele, né? E aí eu falei, não, eu vou ajudar essas crianças a não se perder aqui nesse... Eu poderia ser, se eu quisesse, assim, se não fosse Deus na minha vida, eu poderia ser nada contra quem faz, cada um com o seu, cada um. Só que assim, eu poderia ter ficado presa, eu poderia ter ser usuário, eu poderia ter me prostituído, eu poderia ter feito várias coisas para sair da situação. Mas ainda até então eu entendo que Deus não permitiu. Aí Deus falou, você vai trabalhar, mesmo que seja de doméstica, você vai estudar, mesmo que seja, se o registro foi tirado com 13 anos de idade, porque eu falei, ameacei que ia chamar a polícia para tirar meu registro, né?
Aí eu comecei a estudar, trabalhar de babá, trabalhei 6 anos de babá. Começou a estudar com quantos anos? Eu comecei a estudar para valer, eu entrei na escola com 13 anos, mas eu tive que sair para trabalhar. Aí para valer mesmo, para estudar, não que eu terminei o estudo, mas para estudar, para entender tudo, eu fui com 19 anos. Né? Só que eu era assim uma pessoa que eu sou até hoje. Eu quero entender muitas coisas, então eu me forçava muito. Estava escrito assim, precisa ser de uma empregada. Os outros, moça, o que está escrito ali? Aí ela falava, eu memorizava aquela placa. Então, onde eu visse aquela letra, aquela frase, eu falei, está precisando de empregada. Ali está vendendo aquela casa. Aí eu fui memorizando até aprender a ler pela misericórdia de Deus sozinha, né? E daí eu entrei na escola, já entrei no 4º ano já. Enfim. Aí você estudou até qual série? Até a 6ª. Só que assim, entre trancos e barrancos, estudando, trabalhando. Aí eu falei, aí eu comecei a trabalhar em creche, aí ficou mais difícil ainda, né? Daí eu falei, eu vou ajudar essas crianças. Aí eu fui cuidar, aí eu tive família, minha mãe mudou pra cá, eu moro de favor também na casa dela, mas eu moro de favor na casa da minha mãe. Aí eu adquiri minha filha, que eu tenho uma filha de 27 anos, eu tenho um filho de 28. E tem essa menininha que é a Rebeca, que nasceu depois da cirurgia bariátrica que Deus me proporcionou. Fiquei 6 anos na fila do SUS esperando uma cirurgia bariátrica. Por quê, Kátia? Porque eu cuidei do meu pai, meu irmão, mataram meu irmão, em seguida eu trouxe meu pai para minha casa, cuidei do meu pai. E em 2 anos que eu cuidando dele na minha casa, um pai que me abandonou, que não cuidou de mim, mas eu cuidei dele na minha casa, ele foi a óbito, ele saiu da minha casa, voltou com a ex-mulher dele e foi a óbito. Aí quando 19 anos, que eu, né, 22 anos, minhas irmãs já tinham filho, outra com 13, outra com não sei quanto, e eu não tinha filho nenhum, e todo mundo falava que eu era estéril. Aí quando eu fiquei grávida do meu filho, o Rafael, com 22 anos, aí eu olhei para ele assim, que o médico falou que eu passei mal, que o cara estava brigando com a minha irmã, estava defendendo a minha irmã. Ele estava brigando com a minha irmã e falou que ia bater na minha irmã, e eu era bem valente, bem valente. Eu falei, se você bater na minha irmã, eu vou te dar um tapa no meio da sua cara. Ele falou assim, você vai dar? Vou, então dá. E ele foi para cima, e eu fui também. Só que eu dei um tapa nele quando ele veio revidar. Só que eu fui para o hospital, que eu passei mal. Só que eu não sabia que eu estava grávida. Aí o médico falou, você está grávida. Aí nesse dia eu falei, hoje Deus, eu paro com tudo e reconheço novamente o Senhor como meu Deus. Sabe, porque até que o Senhor tem me livrado, porque eu quero ensinar para o meu filho o que é o melhor dessa terra. Não que curtir, cada um tem que sua vida, mas é assim, eu quero ensinar para ele não passar o que eu passei. Agora eu tenho um filho de 28 anos e uma filha de 26. Pergunta para ele se algum dia na vida eu deixei alguém chegar pelo menos no fio de cabelo deles. Nunca. Eu nunca deixei eles passar uma necessidade. Eu passei o que passei, mas não deixava. Então aí eu falei, agora eu volto para a igreja. Então eu sempre fui regente de criança. E nessa regência eu fui para a igreja, lá Serra Pelada, rua. Eu falando assim, você fala, deve ser um lugar comum. Não é um lugar comum. Quem conhece Serra Pelada sabe que não é um lugar comum. Rua Santa Luzia não é um lugar comum. Goteira, Morro do Sabão, Babilônia, Piamontês, todo mundo me conhece, né? É por isso que eu sou uma liderança comunitária do projeto Débora em Ação com as Crianças. O Débora em Ação com as Crianças eu falo que é um projeto. Todo mundo já veio, muita gente em mim querendo transformar em associação. Só que precisa de uns procedimentos, ao qual eu não consigo alcançar esses procedimentos. Mas ele sempre foi um projeto. Tenho 10 anos de Débora em Ação com as Crianças. Quando eu me internei, que o médico falou que eu precisava me internar para fazer a bariátrica, eu não conseguia emagrecer, porque eu engordava por impulsividade. Então eu não conseguia emagrecer. Então para mim fazer a cirurgia eu tinha que emagrecer 32 quilos antes da cirurgia bariátrica. Eles me abriram, não tinha esse negócio de laser, era a capela mesmo. Foi daquele jeito que eu morri e voltei. E nesse negócio de Débora em Ação, como é que foi esse Débora? Como é que surgiu o Débora? Eu já era da igreja, eu era regente das crianças, eu fui babá há muito tempo, eu fui regente, você sabe o que é regente, né? Eu ensaiava as crianças. Isso, ensaiava as crianças a cantar louvor, eu ensinava todas as crianças da comunidade. Esses meninos aí que hoje andam, oh, tia, tudo me conhece, que eu ensinei tudo e levei para a igreja, entendeu? Me respeitam, graças a Deus eu tenho um respeito da comunidade.
Por quê? Porque eu sempre fui, mesmo sem ser pastor, eu era regente. E eu ia na casa, batia nas palmas, posso levar seu filho? Não, mas você está aí bebendo, você está aí fazendo acontecer, você quer que seu filho faça igual. Eu entrava assim na cabeça das mães e levava as crianças. Só que eu era bem gordinha, então eu tinha parecia a patinha com um monte de pintinha atrás, né? Chegava na igreja, eu fazia um macarrão com salsicha, pedia doação, pedia bastante doação mesmo, macarrão, arroz, feijão, não tinha cesta básica, eu mesmo preparava dentro da igreja e dava comida para as crianças, dava suco, dava água, e depois ensinava eles a louvar, e de noite, no domingo, passava de novo na casa deles, buscava eles de novo, eu não tenho carro não, tá? Levava na igreja, eles cantavam, a igreja lotava, a igreja saía do chão e depois levava para a casa deles. E aí eu fui para o hospital, porque ou opera ou morre. Né? Eu tive que emagrecer 32 quilos, então eu fiquei 7 meses internada no hospital das clínicas de Suzano, porque o hospital das clínicas de São Paulo me mandou para Suzano, para ficar internada lá. Eu peço doação, tipo assim, eu já falei todas as comunidades que eu conheço, né? Todas, a região, todas me conhecem, as 23 comunidades da região conhecem a pastora Cátia e o projeto Débora em Ação com as crianças. Aí, o que acontece? Você tem um mercado? Eu vou lá no seu mercado. Quando você me vê com a minha blusinha de Débora, você fala, já vem ela. E eu sou insistente, gente, porque na minha guerra, como eu já falei lá atrás, na comunidade, para mim conseguir pegar as doações, as esmolas, na época era esmola que falava, né? Aí eu falo assim, moço, você é dono desse mercado? Não, eu sou funcionária. O dono está aí? O gerente? Tá, posso falar com o gerente? Pode. Olha aqui, ó, Débora em Ação com as crianças. Eu sou da comunidade, eu trabalho em prol das comunidades, em favor da vida das crianças. E eu vim aqui pedir uma doação porque eu estou querendo ajudar umas crianças que estão precisando de uma cesta básica, está precisando de uma roupa, um sapato novo. E eu vi que o seu mercado tem tudo isso. Se você tirar um pouquinho, não vai te fazer falta. E como eu sou muito insistente, eu ganho a pessoa assim, primeiro que Deus coloca a mão e depois que é no grito. Porque assim, eu falo assim, se você tem 2 órgãos, custa você me dar um para dar para uma criança? Ela está precisando. Aí a pessoa, mas você é da igreja, a igreja não te... Eu não vim aqui questionar com você a igreja ou sem igreja, eu sou uma pessoa e você é outra. Eu estou te pedindo uma ajuda para ajudar outra pessoa que é uma criança que não responde por ela. Pode ser? Você pode me ajudar? O projeto Débora em Ação agradece e as crianças ficam muito felizes. Você pode ser? Aí a pessoa, não, passa amanhã. Eu falo, tá bom, passa amanhã. O que eles não sabem é que eu sou insistente. Se eles mandarem eu passar amanhã, amanhã eu passo. Se eles mandarem eu passar depois da manhã eu passo. Então eles vão enjoar de me ver ali passando e vai acabar me ajudando por conta que eles estavam fazendo, vem amanhã, vem depois, e acaba doando. E tem cadastro de todas as crianças. 2.500 crianças cadastradas. É para ter 5, 10 mil. Aquela sede comunitária ali, tá vendo ali, aquele grandão ali? Então, aquilo ali foi, alguns anos atrás ele foi abandonado, a polícia foi interditou, porque é um centro comunitário, né, da região de toda a Coab do Candário, e ali foi interditado pela polícia, porque tem uma pessoa que trabalhava ali, que pegava o leite da prefeitura e fazia. Eu não posso falar muito a fundo, porque é pode, né? Mas é assim, aquela sede ali estava abandonada, cheia de ratos, cheia de lixo, cheia de gente, cheia de usuário, pessoas assim, nada contra os usuários, porque eles me respeitam, mas estavam abandonados. O que eu fiz? Fui lá, abri as portas, porque eu sempre, quando a dona que ergueu aquilo estava viva, eu já tinha um acesso ali, porque era tipo um osém. Então ali fazia uma sopa, fazia umas coisas, e eu já queria participar por causa disso. Certo? Aí, mas quando ela faleceu, aí teve outras pessoas que tomaram conta e falaram que era o presidente dali, começava a dar, ir para a prefeitura, só que eles tinham leite da prefeitura, tinha doação, só que aí não sei o que aconteceu, que eu não posso, né, falar, eu tenho que falar por mim mesmo. Aconteceu alguma coisa e foram tirar dessas pessoas daí. E eu fui lá com a minha... será que eu só fui inocente ou como é que eu fui? Eu simplesmente abri a porta que era de pau, abri, coloquei ali Débora em Ação com as crianças e quando eu fui buscando doação e a doação foi chegando e eu fui fazendo a doação, fazendo a festa, tenho foto, tenho um documentário, eu tenho um cadastro de tudo isso que eu estou te falando, eu não estou falando balela, falando em vão, eu tenho um cadastro de todas as crianças que participam da ação Débora, né? Eu tenho cadastro de tudo, então a gente... Conheci uma senhora que veio do céu para a minha vida chamada Dona Fátima.
minha filha adotiva, que eu adotei uma filha, tá, gente? Eu peguei ela no Colégio Asas Brancas, adotei ela, hoje ela é casada lá, tem os filhos dela, mas eu coloquei ela para trabalhar no lugar aí, e ela conheceu a chefe desse lugar, que chama Dona Fátima, e essa Dona Fátima, ela adquiriu o projeto Débora junto comigo, até porque eu digo assim para ela, Dona Fátima, a senhora praticamente faz o projeto sozinha. Tipo assim, eu faço a minha parte, que é correria, pedir doação, mas quando é no meio das Débora, a Dona Fátima manda parar uma perua, um caminhão na porta da minha casa, ela e toda a equipe do prédio que ela é a chefe, eu mando, quantas fichas a senhora vai querer? Quantas fichas você tem na mão, Dona Cátia? Eu tenho 500. Tem 500 famílias aqui na minha mão, Dona Fátima, o que eu faço? É 2.500, né? Mas eu não vou ficar enfiando tudo em cima dela, né? Que eu tenho que fazer a minha parte. Aí eu dou lá, ela fala, manda 200. Eu falo, posso mandar 250? Ela fala, manda, Dona Cátia. Ela organiza toda a ficha, porque eu não sou muito assim, como ela é boa no computador, como ela faz. Eu nem tenho computador. O meu celular você já viu, né? Que toda hora dá chute. Aí ela pega as 250 fichas e eu te garanto que nessas 250 fichas, gerando em cima de dinheiro, não que ela me dê o dinheiro, que eu nem faço questão de dinheiro, realmente é para ajudar as crianças. Mas em cima dessas fichas que a Dona Fátima leva para abençoar minhas crianças das comunidades aqui, gera em torno de 59 mil reais que ela ajuda. Porque a sacola vem toda enfeitada, e é roupa Natal. cara, e é tudo, é Natal. Natal, Ano Novo. Agora nós estamos numa época de Páscoa, eu estou tentando fazer uma ação chamada Ação Débora em Ação com as crianças na Páscoa, que tem muita criança. Tem criança que eu ando na rua que eu não sei nem quem é, me abraça minha barriga gordinha e fala, tia, se não fosse você, nós não tinha sapato no Ano Novo, nós não tinha vestido uma roupa, meu pai está na cadeia, minha mãe está não sei aonde, sabe? Então é assim, a Dona Fátima manda parar aqueles carros na minha porta, e é um carro atrás do outro que ela manda. Dona Cátia, já chegou aí o quê, Dona Fátima? Chegou o carro com as roupas, chegou o carro com a calamidade. E isso é o projeto Débora em Ação. Esse é o projeto? Esse é o projeto Débora em Ação, ajudar as mães, as famílias da comunidade. Mas o meu foco principal é as crianças. Eu falaria assim, não desista do ser humano nunca, jamais. Não desista porque vocês não têm noção o que é você desistir de uma pessoa que está contando com você. Tanto na vida lá, como é que eu vou falar? Tanto na vida que está sobre cárcere, mãe, não desista dos seus filhos. Débora é uma mãe de oração, é uma mãe geral. Então, a Débora, ela não alavanca só um alimento, a roupa, um sapato, ela alavanca toda. Não desista. Eu sempre falo para as mães que eu vou visitar. Eu entro na comunidade da hora que eu quiser, porque quando tem mãe lá precisando, eu entro. Falo, aqui ó, eu falo para elas, não desista do ser humano. Sabia que quando você está no hospital, a maior honra para você é receber uma visita. Quando você está sob um cárcere privado, você está imputado da sua liberdade, quando você recebe uma carta, parece que você recebeu 1 milhão. Quando você está com fome, que você recebe um prato de arroz e feijão, não importa se tem carne ou não, mas se tem um prato de arroz e feijão, você dá na mão de alguém que está com fome, é como se você estivesse falando, come esse ouro aqui, ó. Então eu, Cátia, como Débora, eu nunca, e como pessoa, e como ser humano, eu nunca desisti de ninguém. Talvez seja por isso que eu estou até aqui hoje. Vieram várias coisas para me desistir, várias propostas para me ter carro, casa, tudo. E eu não tenho, porque eu falei, eu prefiro pagar o preço junto com a minha comunidade, eu prefiro estar junto com as pessoas, junto com o ser humano, mas eu não desisto de ninguém. Assim como eu também, se você pegar esse vídeo aí, você vai ver que lá no começo eu falei, eu não desisti do meu pai, ele desistiu de mim. Eu não desisti dele. Eu fiz o melhor enterro que uma filha pode dar para um pai. Eu cuidei dele na minha casa como se cuida de um bebê. Entendeu? Se ele foi a óbito, é porque realmente Deus quis que ele fosse, chegou a hora dele. Mas não foi falta de cuidado da filha aqui. E o meu segundo sonho é eu não sei se eu vou ter tempo, porque eu estou com 49 anos, mas o meu segundo sonho, o primeiro é a Ação Débora, ter a sede, tudo certinho, para ajudar, fazer tipo um OSEM, dar curso para as crianças, tirar ela do foco. O meu segundo sonho na vida é abrir uma casa de mulheres, onde eu possa ajudar essas mulheres que falam assim, que não pode sair de um jogo desigual com um homem, porque ela depende
do homem para sobreviver, e ela é espancada, esbofeteada, apanha, muitas vezes ela vai a óbito, porque eu conheço muitas que vêm até mim e falam, pastora, me ajuda, porque eu vou... E teve umas até que foi realmente a óbito, e eu faço o que eu posso, mas eu como pessoa eu não posso muito, mas como serva de Deus, eu dobro meu joelho e vou orar. Mas eu ensino para minha filha, não aceite isso, não aceite um jugo desigual, nunca.